Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou bem, graças a Deus. Gente, nesse vídeo de hoje eu vim gravar para vocês o meu relato do parto, tá bom? Então, se vocês ouvirem um barulhinho aqui, é porque o bebê tá aqui no bercinho. Então, se acaso precisar que eu pegue ele, é óbvio que eu vou pegar e vamos ter uma participação super especial aqui, tá? Hoje ele tá com 9 dias e eu vim contar aqui pra vocês tudo o que aconteceu no meu parto, tá bom? Já tem um vídeo aqui no canal, gente, que é do meu parto, né? E então, se você não viu, corre lá pra você ver, porque ali a gente mostra mais por cima mesmo. Tá lindo, lindo o vídeo, tá bom? E agora é isso, gente. Eu vou contar os bastidores pra vocês. Pra quem não sabe, eu já sou mãe de segunda viagem e na minha primeira gravidez eu tive uma cesárea. Na verdade, gente, eu sempre tive esse desejo assim no meu coração, que era de ter um parto normal. Mas na época eu era jovem, assim, né? Tinha 22 anos e eu ia muito assim por opinião dos outros, assim. Então eu tinha um pouco de medo e comecei a ouvir muita coisa e eu acabei optando pela cesárea. Mas acredito que não foi assim na minha mente, simplesmente foi porque o Senhor me dirigiu, né, a fazer isso e nada a gente acontece por acaso, né? Então, dessa gravidez, logo que eu engravidei, eu tinha, né, uma vida de tentante de 3 anos e pouco e quando eu engravidei eu tinha certeza, certo na minha cabeça que eu queria ter parto normal. Mas logo que eu descobri a gravidez, depois veio também o diagnóstico de um começo de diabetes gestacional. Na verdade, eu consegui controlar bem com a alimentação, mas eu fiquei com muito medo de esse sonho precisar ser interrompido devido, quando a gente tem diabetes gestacional, a gravidez ela não consegue ir até o finalzinho, né? Então eu fiquei com bastante medo sobre isso. Mas, né, oramos muito ao Senhor, colocamos desde o início essa gravidez e assim foi feito, né? Então, nas últimas semanas, quando eu cheguei eu não me lembro ao certo, assim, quando eu tava com 7 meses e meio, eu troquei de médica, de uma médica que eu sabia que ela fazia parto normal, que aqui na minha cidade, gente do céu, particular é muito difícil a gente achar alguém, assim, que faça parto normal mesmo. A maioria das pessoas, elas querem fazer o parto cesárea. Então, a gente orando a Deus, Deus realmente nos encaminhou para a doutora Selma, que eu já vou falar para vocês que foi um anjo de Deus na minha vida, um anjo mesmo, e que essa pessoa, né, linda e maravilhosa, uma médica usada mesmo por Deus, que ajudou eu a lutar até o final por esse sonho. Dá uma olhadinha ali no bebê. Então, gente, quando foi com 7 meses e meio eu fui pra ela, né, no particular. Até então eu ia pelo SUS e fui super, super bem tratada, muito bem cuidada, tive todos os cuidados que eu precisava. Então, quando eu fui com ela, eu deixei claro que eu queria ter parto normal, mas a gente combinou assim com ela. Eu falei pra ela, por favor, que eu não queria que ela desistisse, me deixasse desistir do meu parto normal, mas porém ela disse assim, Leidiane, você também não vai ser cabeça dura se caso eu fale que você precisa de uma cesárea, você vai para uma cesárea. Falei, tudo bem, eu tinha minha cabeça aberta caso precisasse, né, totalmente, né, mente aberta mesmo, não ia ficar aquela coisa lá que a criança tivesse que entrar em sofrimento, tudo mais, e então, né, eu tinha bem certo isso. Então nós fomos e tava vendo que tava dando tudo certo, fui controlando, né, a glicemia, né, para não ter nenhum inesperado mesmo. E foi indo, que eu fui cuidando com a alimentação e ali tava tudo certo para mim tentar o parto normal. Nas últimas semanas, perto da gente, eu tava tudo certo, né, para tentar o parto normal, mas um pouco perto assim de fazer 37, 36 semanas por aí, a doutora falou que ela ia precisar fazer uma cirurgia no olho dela e isso ia, né, tirar um pouquinho do meu tempo, assim, exato para mim conseguir, né, tentar, assim, naturalmente. Então, ela falou que precisava fazer essa cirurgia, que ia ser agora no dia 18, que foi isso. Não, foi no dia 16. No dia 16 de setembro ela precisava fazer, então ela disse assim que eu não ia poder esperar até as 40 semanas. Nesse dia que ela fosse fazer cirurgia, eu ia estar com 39 semanas e 4 dias, 5 dias, na verdade. Então ela falou que eu não ia, se eu quisesse ir com ela, eu ia ter que decidir pela indução
ou então, né, se o bebê, caso o bebê não viesse até esse dia, eu ia precisar ir para indução ou para cesárea mesmo. E aí, gente, eu fiquei assim muito desanimada, confesso pra vocês, pensei, meu Deus, como assim, né? Bem nessa hora que eu preciso, a doutora vai fazer, fazer cirurgia no olho, mas, né, gente, fazer o quê, né? Então, como eu tinha escolhido ela, sentia toda a confiança nela, assim mesmo, então eu falei pra ela, assim, de começo, falei, se acaso eu não entrar em parto normal, né, que o meu corpo entre em trabalho de parto naturalmente, eu vou pra cesárea. Ela falou, tudo bem, então você que sabe, se você quiser, a gente faz a indução, mas é sua escolha. Então, eu tava decidido por isso. Quando passou mais alguns dias, com 38 semanas e 5 dias, eu fui na consulta novamente com ela. E aí lá, a gente, chegando lá, eu acabei um pouco antes assim de ir pra consulta, acredito que Deus mesmo, eu acabei decidindo, falei pra minha mãe, eu acho que se não der certo do bebê vir naturalmente, eu acho que eu vou acabar induzindo. Mudei de ideia de que ia ser cesárea exatamente. Vou dar uma pausa aqui, gente, que tá passando um carro. Então, nesse dia, eu de manhã falei com a minha mãe, falei, eu acho que melhor eu vou tentar a indução, se caso ele não venha, até o dia 14, né, que era o dia que a gente ia fazer a indução. Se ele não vir, né, naturalmente, falei, melhor acho que eu não vou marcar cesárea não, vou fazer indução. E aí eu fui e até a tarde mesmo, assim, gente, acredito que uma resposta de Deus mesmo, uma amiga muito querida, muito fofa, a Tainara, ela falou pra mim, Leide, por que você não tenta a indução, né? Pelo menos você tenta pelo seu parto normal, né, que você tanto quer. E aí, gente, parece que era a resposta que eu precisava, assim, de Deus mesmo. E quando ela disse isso, eu falei, realmente, eu vou tentar a indução. Então, na quinta-feira, isso foi numa quarta... Não, foi na quinta mesmo de manhã, quando era tarde, a gente tinha consulta. E eu fui lá e falei com a doutora de novo. Falei, doutora, melhor não. Então, eu vou tentar a indução mesmo. Ela falou, tudo bem, é melhor mesmo. Porque ela falou assim que ela prefere que as pacientes dela tentem, né, assim, a indução. E ver, né, pra elas não depois ficar se sentindo frustrada realmente que não deu certo. Nesse dia, gente, confesso pra vocês, quando foi a minha última consulta, eu tava muito, muito, muito nervosa, muito mesmo, por conta que eu fiquei pensando assim, sabe, parece quando a gente, sei lá, eu tinha que ir lá e eu tinha que enfrentar ela, assim, de ver, realmente pensar assim, meu Deus, né, agora eu vou ter que, né, a gente vai ter que decidir juntas, e tá muito perto, tava muito perto mesmo, no dia que eu fui lá, era no dia, eu esqueço, era numa quinta e era na terça, né, que a gente fez a indução. Então eu fiquei assim muito, muito nervosa mesmo. Até que a hora que eu cheguei lá, ela perguntou, então eu falei desse jeito, ela falou, né, tudo bem, já que você mudou de ideia, ótimo, né, vamos lá então. Mas ela falou assim, se caso você for fazer indução, a gente tem que fazer até terça-feira, porque na quinta eu vou fazer cirurgia do meu olho, então você tem que estar decidida que vai fazer, e nós vamos fazer indução na terça de manhã. Eu falei, tudo bem então. E aí, gente, né, mas isso era se a gente não entrasse no trabalho de parto até às 8 horas da terça-feira, né? Daí, então, do dia 14. Então, eu fui, assim, fiquei, gente, orando a Deus. Era o meu sonho da minha vida, era ficar imaginando, assim, eu entrar em trabalho de parto à noite, aquelas coisas lá, né, assim, e nada, nada. Então, ela falou assim, agora vamos fazer o toque, né, pra ver se você já tem alguma dilatação, se o bebê tá encaixado, tudo mais. E uma semana antes, na verdade eu fui na quinta no consultório dela, na segunda eu tinha feito o ultrassom, o último ultrassom, né, pra ver o tamanho do bebê, todas essas coisas. E o doutor que fez o ultrassom, ele disse pra mim que provavelmente eu não ia entrar em trabalho de parto assim tão rápido, porque ele disse assim que a bolsa não ia estourar assim na visão dele como médico. Ele disse que só se o bebê fizesse muita força, porque ele não estava encaixado exatamente, né? Então, ele disse desse jeito. Então, ele falou assim, eu acredito que vai uma semana pra mais, assim. Então, eu fiquei um pouco desanimada, confesso pra vocês que eu fiquei. Mas, ela disse assim, vamos fazer o toque, né, pra gente ver se tem alguma dilatação, como que tá. E quando ela fez o toque, eu tava com 1 centímetro. Isso, gente, foi pra mim, assim, uma grande alegria, muita alegria mesmo. Fiquei muito feliz devido a saber disso, né? Porque eu pensei que não tava com 0. E nisso, gente, assim, eu tava já fazendo bastante caminhada, desde que a minha mãe chegou aqui, eu tava fazendo muita caminhada, bastante coisa, gente, assim, agachamento, todas aquelas coisas que tem que fazer.
Então ela disse depois disso, né, que eu precisava, falou, continue fazendo as caminhadas, namore, realmente assim, faz agachamento, toma banho quente, faz tudo o que você achar que dá pra fazer pra estimular o parto. E gente, eu fiquei fazendo caminhada todos os dias, eu fazia assim 2 vezes no dia, né, tudo que a gente tinha de fazer eu fazia, mas porém não entrava em trabalho de parto. Isso foi na quinta que eu fui, então eu precisava que entrasse trabalho de parto naturalmente até segunda para não precisar fazer indução. E aí, gente, eu fui esperando nada. Quando foi na quinta, na sexta, eu tava ali com um pouco mais de esperança, né? Porque faltava alguns dias. Tava ali, lavei o banheiro, fiz todas as coisas e nada de entrar em trabalho de parto. No sábado também, né? Fomos fazer umas caminhadas longe com a minha mãe, com a minha filha e a Ana achando mãe. Eu acho que nesse dia que vai vir e nada. Gente do céu, tava desse jeito. Ai, gente, ignore se a iluminação às vezes tá um pouco assim, meio oscilando, né? Por conta do sol. Então, e eu ficava ali naquela esperança, todos os dias, ai, sentia uma contração de treinamento com dor, achava, é hoje, e tudo mais, mas nada. Fiquei horas, eu vi muitas dicas aqui na internet, né, falando sobre o banho quente, ficava horas lá, gente, eu, inclusive, acho que vai vir uma fortuna a conta de água esse mês, por conta de precisar ficar lá debaixo do chuveiro. E fiquei um tempão, nossa, ficava fazendo todas essas coisas, e nada, gente, nada mesmo. Até que quando foi no domingo, também tava assim um pouquinho mais forte as contrações com dores, mas gente, eu fico pensando assim, na verdade, é que ela nem era contração na minha visão, tá? Era coliquinha assim do nada. Aí eu continuei, né, fazendo as caminhadas também no domingo e na segunda. Só que na segunda foi começando a entrar assim em um pouco mais de desespero, né? Porque a gente, por mais que a gente creia que Deus pode e faz, né, o impossível acontecer, mas a gente assim, ainda assim a gente é muito errante, muito fraco na fé, e eu ficava assim, ai meu Deus, tá chegando já a hora, e eu não queria induzir, tava com muito medo da dor da indução, né, que todo mundo fala que ela é mais forte, né, e aí eu tava desse jeito, assim, com muito medo mesmo, mas, né, confiando que o Senhor tinha o melhor pra mim. Então, chegou, enfim, nada, né? Chegou a terça-feira. Então, a doutora tinha dito, né, que caso eu não entrasse em trabalho de parto, naturalmente, na terça-feira eu ia internar às 8 horas e ela autorizava a enfermeira a colocar um pouquinho, uma gotinha de ocitocina pra mim ver pra ela ver, né, se evoluir o trabalho de parto, se ia começar a dar algum sinal. E ela combinou comigo que ela chegava no hospital 9h30 por aí. E aí ela que ia comandar o restante, né? Assim, de colocar a quantidade a mais, tal, todas essas coisas. Até que quando foi umas 9 horas por aí, a enfermeira foi no quarto e colocou uma gotinha lá de ocitocina. E eu fiquei esperando, né, pra ver se ia dar alguma diferença, tal. E, gente, não deu nem sequer nada, assim, nada demais mesmo. Assim, né? Tipo assim, uma coliquinha do nada, gente, que eu não comparo a nada. Aí eu peguei e continuei lá, né, assim, deitado, esperando tal, as dores e com medo, confesso pra vocês. E, gente, na noite anterior, assim, antes de eu ir dormir, assim, eu com aquela esperança na segunda à noite de entrar em trabalho de parto. Gente, como eu chorei a Deus. Assim, parecia que eu tava desesperada, uma tristeza profunda. Mas, meu Deus, por que eu não entrei em trabalho de parto, sabe? Assim, fiquei muito triste mesmo. Mas eu falei, Deus, por favor, me ajuda a entender a sua vontade e tal, né? Porque tava muito triste. Eu queria tanto, sonhava tanto, e eu tava aquele medo mesmo de ir pra indução. E aí, quando foi 9 e pouco, umas 9h40, 10 horas, a doutora chegou e ela perguntou, né, se eu tava sentindo alguma coisa, e eu disse que não, praticamente nada. Então ela disse, agora vamos estourar sua bolsa. Isso era o combinado que ela tinha feito já comigo lá no consultório, né, que ela ia estourar a bolsa pra ajudar um pouco. E, gente, assim que ela estourou a bolsa, aquela enxurrada de água, assim, ela colocou até, tipo, uma bacinha lá embaixo, assim, do meu bumbum, e ela viu, assim, que o líquido tava numa cor ótima, queria dizer, né, que tava bom, tava tudo certo, né, assim, pra gente tentar o parto normal, e ela começou a fazer o toque. Eu tinha dilatado 1,5, assim, tava um pouquinho mais, assim, tava quase no 2, mas ainda não tinha dado muita diferença de quinta pra terça-feira. Então, a gente fez realmente desse jeito, né, ela estourou,
E assim, gente, que ela estourou, eu não imaginava comigo, gente do céu, do tanto de água que sai daquela bolsa. Misericórdia, um líquido quentinho e muita água. Pelo menos assim comigo foi. Então, gente do céu, eu fiquei assim, assustada mesmo, do tanto de água. E aí a gente colocou uns absorventes bem grandão que ela mesma pegou lá no hospital. Eu tinha minha calcinha, levei aquelas calcinhas pós-parto, mas ela disse assim, não, vamos economizar essas calcinhas. Aí você usa desse daqui enquanto tem, pra que não, né? Então foi muito fofinho. E aí eu usei aqueles lá, aqueles bem grandão, né? Noturno lá, sei lá. Então a gente usou aqueles lá. E aquela água, gente, não parava de sair mais. E ela disse assim, quando começar a sair com um pouquinho de sangue, quer dizer que tá afinando de colo, útero, essas coisas lá, sei lá. E aí ela falou que provavelmente ia começar a ter mais, como é que fala? Tipo assim, ia ajudar a estar mais próximo, né? Assim, de ter uma dilatação melhor. E ali ela colocou, quando foi lá, daí ela chegou, né, e viu que eu não tinha resolvido nada a ocitocina, então ela já tirou e já estourou a bolsa, falou, vamos ver se vai resolver só estourando a bolsa. Ela falou que achava que ia dar, porque o colo útero tava mais fininho, essas coisas, né, então ela achou que já ia ser o suficiente. Então, a gente ficou esperando, quando foi, ela tinha estourado a bolsa, era umas 10h30 por aí. Quando ela foi lá fazer o toque de novo, lá por 12h30, meio-dia e meia, assim, e 1 hora quase. Quando ela fez o toque de novo, eu tava com 4 centímetros, então eu tava evoluindo bem. E, gente do céu, pensa na felicidade da gente, né, que a gente fica morrendo de alegria. E aí, quando ela fez de novo o toque, vou puxar um pouquinho a cortina aqui pra ver se dá uma clareada. Então, quando ela fez novamente lá o toque, né, eu fiquei toda feliz, né? Ela falou, 4 centímetros, né, pra gente, assim. E eu tava assim, as dores estavam suportáveis, tudo bem assim, né, sob controle. E aí, gente, eu pesquisei muito na internet, então eu via muita dica de respiração, sabe? Quando vinha a contração, inspirava e respirava, ia fazendo desse jeito, né? Então, isso me ajudava demais mesmo. Só que, gente do céu, a cada centímetro que passa vai aumentando as dores, isso todo mundo sabe, né? Muito, vai aumentando. Quando ela foi pra casa dela, né, que ela ia levar a filha dela na escola, e aí depois ela falou, depois eu volto aqui e meço pra você de novo, vamos fazer o toque de novo pra gente ver se evoluiu ou não. Então, enquanto isso, ela falou, eu vou pedir pra eles trazer a bola, pra você fazer algum agachamento, toma um banho bem quentinho, tudo mais. E a gente fez isso, né, tudo. Eu fui lá, tomei banho na água quente, todas aquelas coisas que tem que fazer, comecei a rebolar lá naquela bola. E, gente do céu, aquela bola era um alívio inexplicável quando eu sentava lá. Era muito boa mesmo, sabe? Era uma delícia, assim, tipo, apesar da dor que tava, mas parece que, sei lá, era muito aconchegante, assim, sabe? Era uma coisa muito boa. Amei aquela bola lá, muito boa mesmo. Aí a gente, enquanto ela foi lá, depois ela voltou, acho que deveria ser umas 2 horas, e ela mediu de novo, fez toque novamente, e, gente, aí eu estava com 6 centímetros de dilatação já. Oh, que felicidade! Fiquei muito feliz porque estava evoluindo muito bem, não precisou da indução, né? Já tinha tirado, era só com estourar a bolsa mesmo, né? E graças a Deus estava evoluindo muito bem. Então, isso era lá por umas 2 horas. Então, a gente continuou. Eu tava sem força, assim, já de ficar fazendo agachamento, aquelas coisas, não tava aguentando de dor, né? Então, eu peguei e só ficava na bola mesmo. Ela falou, caminha um pouquinho no corredor daí também, pra não ficar assim, né? Senão você fica só na bola, né? Então, dá uma paradinha um pouquinho. Vou dar uma olhadinha aqui no bebê, gente. Então, gente, continuando aqui, peguei o bebezinho pra dar uma mamazinha pra ele e vou continuando. Então, gente, eu continuei lá na bola, né, todas aquelas coisas, tomei banho e fiquei um tempo lá. Esse tempo que eu falei pra vocês, né, era 2 e pouco, que a gente já tava com 6 centímetros. Então, eu continuei fazendo aquelas coisas lá, caminhei no corredor, gente, eu não tava aguentando pra caminhar naquele corredor lá. Então, tava muito ruim mesmo, sabe? Era muito chato. Demais pra ficar andando, porque a dor era insuportável. Mas na hora que doía muito, eu pegava lá no meu esposo, ou parava
lá na parede um pouquinho, né? Dava uma encostadinha e continuava. Continuava a luta. Aí depois de um tempo, quando foi lá por umas 4h30, 5 horas, ela falou assim, agora a gente vai fazer o toque de novo. E assim que você fizer o toque, a hora que ela fazer o toque, né? Ela falou assim, se chegando a 8 centímetros, a gente já vai pra anestesia. E aí, gente, lá por umas 5 horas, eu tinha evoluído, já tava com 8 já. E aí fomos para a sala de parto. E, gente do céu, naqueles minutos antes, assim, eu tava com muita dor já. Mas eu tava com muito medo, sabe, assim, de ir lá pra sala de parto, sabe, realmente. Eu ficava pensando na minha cabeça, nossa, até aqui, né, as contrações eu aguentei, mas pensei, meu Deus, será que eu vou aguentar, sabe, o expulsivo, assim? Então eu tava com muito mesmo, assim, sabe, dessa parte, assim, confesso pra vocês, que eu tava com bastante medo. Mas, né, gente, não tem coisa que é a gente mesmo que tem que enfrentar e não tem o que a gente fazer. E aí, apesar de muita dor, quando eu cheguei lá em cima, né, aí tava o anestesista e tal, e aí eu lembro até que ela disse assim, falou assim, a hora que você tomar anestesia, você vai começar a sentir seu corpo todo coçar. Eu falei, nossa, coceira é bem chatinho, né? Ela falou, você prefere ficar com a dor ou com a coceira? Eu falei, não, eu prefiro ficar com a coceira, né? Daí, né, chegamos lá, e aí, gente, tinha muitas meninas lá, tinha, né, várias enfermeiras, assim, elas ficaram lá. Gente, realmente eu tive o parto humanizado, né, que fala. Aí tinha um monte de meninas lá que queriam ver tudo mais, né, tinha acho que mais 5 enfermeiras por aí, aí tinha um anestesista também, o pediatra, né, todo mundo lá. E aí o doutor era bem fofinho, bem querido, o que fez, né, a anestesia, assim, e ele falou assim, pra mim explicou certinho que era pra mim ficar lá na posição, né, bem assim, paradinha, né, pra ele fazer a anestesia. Doeu um pouquinho, assim, não foi muita coisa não, mas eu fiquei lá deitada. Aí até a doutora falava assim, né, porque eu não fiquei gritando nem nada, aquelas coisas. Ela até falava, né, pras enfermeiras, assim, que ela não sabia quando eu tinha dor porque eu não falava nada. Então ela falou assim que ela só percebia pela minha cara. Ela falou, essa menina não geme, não faz nada. Então é difícil eu saber, né, quando ela tá com dor. Então, gente, aí eu fiquei lá deitada. Nisso, a doutora também... Eita. Aí, nesse também, a doutora trouxe uma bolachinha pra mim, assim, pra mim não ficar com muito tempo de fome. E o Adilson, meu esposo, foi lá pra jantar, né, que já tava chegando a hora da janta dele. E ela falou, deixa ele que vai lá. Então ela até brincou assim, nossa, ele é tão magrinho, tem que deixar, pode achar que ele coma lá, vamos ficar aqui nós e tudo mais. E nós ficamos lá esperando, né, até a hora de realmente, né, começar o expulsivo, essas coisas. Aí fiquei lá, né, deitada lá na maca, assim, pensando na minha hora, que ia chegar, ai, gente do céu, tão bom. Só quando chega a hora da anestesia. Mas, porém, ela demora, assim, um pouquinho, assim, até dar o efeito, realmente. E, realmente, assim que eu tomei, gente do céu, começou aquela coceirada. Ela falou, ó, já começou, começar aquela coceira lascada lá. Daí, depois, o Adilson chegou também, né, lá na sala de parto, depois ele já tinha jantado e tudo mais. E nós ficamos lá, todos nós lá dentro, né, da sala de parto. E aí, a doutora começou a me ensinar a como eu fazer a força. Ela falou, vamos treinar antes, né? Assim, enquanto você não tá com dor, quando tava tudo bem, assim, com a anestesia, né? E aí, a gente começou a treinar. Ela falou, tá tudo certinho, ok, né? Desse jeito mesmo. E vamos lá pra hora que for pra ser de fato. E, gente, eu achei assim, meu Deus, gente, eu não tenho palavras, gente, assim, pra agradecer a Deus, sabe? Por Deus ter permitido que tudo tava evoluindo tão bem, sabe? Mas tão bem mesmo. Inclusive, era a última indução que a doutora fez. Ela não vai fazer mais indução, só vai esperar a parte normal mesmo. E ela falou assim, nossa, que ela tava muito feliz, sabe? Assim, pelo fato de estar tudo tão bem, né? Que não precisou nem dar ocitocina, nem nada, assim, só de ela estourar a bolsa mesmo foi tão bem. E ela foi, assim, gente, um anjo mesmo, sabe? Que é um anjo de Deus nas nossas vidas, que sempre quando a gente orava, a gente sempre pedia para Deus que a gente queria anjos e não médicos somente. A gente queria aquelas pessoas que estivessem lá como anjos de Deus mesmo. E, gente, foi exatamente assim que aconteceu na nossa vida. Exatamente assim mesmo.
me emociona, assim, de falar, sabe? Porque Deus cuidou tanto, gente do céu, coisa mais linda, 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 linda. Deus preparou todas aquelas pessoas tão queridas. E, gente, pra vocês terem uma ideia, eu queria muito, assim, sabe, ter realmente esse parto humanizado, essa coisa linda. E eu falava até pra doutora, assim, que eu queria ter música, sabe, na hora do meu parto. E ela falou, se você quiser, você pede pro Adilson, ele coloca, né? Daí, quando foi lá na hora, ela lembrou, né, assim, da música. Ela falou pra enfermeira assim, cadê a música? Coloca uma musiquinha pra ela, né? E aí eles me deram direito a escolher. Ai, gente, vocês pensam que coisa mais linda, né? E aí eu lembro que eu escolhi Lindo Presente, da Luana Rodrigues, né? Que já que é alguém que eu colocava, assim, muito, tinha muito a ver a música realmente, que era um presente do Senhor, desse príncipe. Então, eles colocaram... Opa. Daí, eles colocaram realmente a musiquinha. Deixa eu ajudar aqui esse bebezinho, que mama tanto que... Oh, coisa linda. Eles mamam tanto, né, gente, que vai lá se engasgando de tanto leite. Então, ela colocou, assim, a musiquinha realmente do jeito que eu queria. E, gente do céu, aí eu fiquei, assim, encantada, encantada mesmo, realmente, por eu poder ter a minha musiquinha do jeito que eu sonhava, tudo mais, né? E ficou lá aquele clima gostoso, super agradável, realmente, assim, do jeitinho que eu sonhava, sabe, gente? Assim, na verdade, além, né? Porque Deus é perfeito. Calma aí, gente. Vou ter que dar mais uma pausinha aqui pra mim colocar esse príncipe no berço aqui, pra não ficar incomodando esses cabelos nele, tá? E aí, gente, realmente começou aquela hora do expulsivo, né? E eu fiquei assim, no começo, eu pensei assim, nossa, que bom, né? Que com anestesia não dá nenhuma dor, nem nada. Mas, gente, só que não, né? Só que não, depois de umas horas, assim, começou aquela hora que eles chamam de círculo de fogo. Gente do céu, que dor, que dor, que dor, que dor. E tava doendo muito mesmo, até que ela sempre falava assim, ó, a hora que vinha a contração, você faz força e quando não vir, né, você relaxa, né, porque senão você vai perder todas as suas forças, né. E eu ia fazendo desse jeito, e ia lá, né, insistindo, né, até fazendo do jeitinho que ela falava mesmo, né, até dá pra ver no vídeo. E então, fui fazendo dessa forma que ela pedia, e aí, gente, e quando eu fazia força, ele vinha, né, pra fora, mas depois que parava, ele voltava pra trás de novo. Tem até uma hora, assim, que ela falou, até no vídeo aparece, né, que ela falou, Lidiane, tô vendo os cabelinhos dele e tal, né? E eu pensei assim, oh, que legal, né, que amor. Aí ela até falou pro meu esposo olhar também, né? E ele olhou lá, mas precisava ainda, né, de mais tempo. A gente pensa que já tá ali na hora. Só que ela até tinha falado, ela falou assim, não vai precisar a gente fazer episiotomia, nem nada, todas essas coisas, mas, gente, precisou no final das contas, porque realmente ele tava com a cabeça bem inchadinha, né, devido a, não sei lá, o negócio lá que eles falam lá, da bacia, que tava mais de um jeito lá, e precisou que a gente fizesse a episiotomia, assim, o último caso mesmo, quando ela viu que não ia ter jeito, que não ia acabar saindo naquele momento, então eu tava já sem força mesmo, ela acabou fazendo e foi o que foi feito necessário, né, com o meu consentimento no momento, né. E aí, gente, até que chegou a hora, né, realmente, que ela falou, não, agora é a hora, né, e tava ali vindo, e coisa mais linda, e graças a Deus, né, no final, assim, deu tudo certo, e ele veio sobre músicas, louvores. Ai, gente do céu, que coisa mais linda mesmo, que eu fico encantada com o cuidar de Deus desde o início, ali, cuidando mesmo, que eu senti o Senhor colocando as mãos em tudo, na vida daquela doutora mais amada, mais fofa, que respeitou cada detalhinho assim mesmo. E a gente, né, enfim, recebemos esse pequenininho aqui, né, nos meus braços, essa coisinha mais fofinha deste mundo, né. Então, a gente, quando eu vi assim, nossa, gente do céu, e depois eu pude ficar com ele, né, assim, lá dentro do quarto, a gente foi, só que aí antes, gente, eu vou contar pra vocês, que, né, obviamente que lá a gente não mostra, né,
Mas pouco tempo depois que eu saí ali da sala de parto, a doutora tinha se despedido, tudo. E aí, quando ela tava indo embora, né, ela olhou para trás, assim, enquanto a moça já tinha me tirado ali da sala de parto mesmo, a gente tava indo pro quarto. Naquela hora eu comecei a ficar branca, 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 pálida demais. E ela, a doutora voltou, começou a abanar, assim, né, meu rosto lá pra voltar ao ar, que ela falou que tava vendo que eu ia desmaiar naquela hora e eu quase que desmaiei. Então, nós fomos pro quarto, né, a gente foi e ela falou assim, depois de umas 2 horas, você toma banho, né? E aí, ele tinha nascido 7h16 da noite, então eu fui pra lá, só que acabei não tomando logo depois, eu fui tomar já quase 11 horas, por aí. E aí o Adilson foi comigo no banheiro pra tomar banho, pra me ajudar a tomar banho, né? E o bebezinho tava lá no bercinho e tal. E nisso, gente, assim, começou a escurecer tudo, tudo, tudo mesmo. E eu não tava, assim, pra mim parecia que a doutora tava falando ainda comigo, mas na verdade era tudo assim da minha cabeça, né? E aí, enquanto isso, eu desmaiei, realmente. Acabei caindo, ainda bem que o Adilson tava lá, né? Foi me dando uma fraqueza muito, muito grande. E aí ele segurou, ainda bem, graças a Deus que ele tava junto, segurou e a Adilson começou a gritar desesperadamente pelas enfermeiras e gritava, gritava, mas porém elas não estavam escutando, né? Porque a gente tava no banheiro e o banheiro tava com as portas tudo fechadas, então não dava pra ouvir, né? Então acabou que a gente. Então, nisso, gente, aí o Adilson começou a gritar desesperadamente pelas enfermeiras, mas elas não ouviam, porque aí, né, tava fechada a porta do banheiro, tava fechada a porta do quarto, e só que ele também tava longe da campainha, não podia me soltar lá dentro sozinha, né? Então, ele levantou, depois viu que eu tava conseguindo voltar um pouquinho, e ele me colocou sentada, e nisso foi correr lá e chamou as enfermeiras. E elas vieram e colocaram eu numa cadeira, né, e aí até que a gente fui voltando um pouco até conseguir me levantar novamente. Então não foi fácil essa hora, assim, nossa, gente do céu, foi muito, muito difícil, assim, realmente. Não imaginava, mas é que a gente fica muito fraco, perde muito sangue, muito tudo, né? E a doutora disse que eles não poderiam ter me levantado assim tão rápido, né? Lá da sala de parto mesmo, né? Mas, né, foi desse jeito. E aí, gente, é isso que eu queria contar pra vocês, assim, sabe? Foi um parto que só Deus mesmo poderia ter me dado. Foi, assim, muito além, muito, muito além daquilo que eu pedi, eu pensei. Deus preparou realmente que eu não entrei em trabalho de parto ali naturalmente, né? Mas pra mim foi, porque quando eu cheguei lá nem precisou da ocitocina, não precisou de nada. Deus permitiu que evoluísse aquela dilatação só com o estourar da bolsa, né? E tudo mais, e foi muito além. Gente, teve a musiquinha, foi um parto, como é que fala? Humanizado mesmo. Foi uma doutora, assim, que foi um anjo mesmo na nossa vida, que Deus colocou, assim, que realmente cuidou, colocou musiquinha e ficava realmente ali atenta a tudo que estava acontecendo. Foi realmente, gente, coisa assim que a gente não explica, que é de Deus mesmo, sabe? Assim, que nossa vida, gente, quando eu tava ali chorando na segunda-feira, mal eu sabia do que Deus tinha preparado pra mim, né? E tudo mais, e foi muito, muito, muito além. Então, eu queria deixar pra você que você creia, espere no Senhor, porque Ele faz, gente, Ele faz assim muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Deus faz as coisas muito, muito, muito perfeito mesmo, assim, exatamente como Ele tem, né? E Ele surpreende a gente mesmo. Então, foi esse o meu relato de parto. Foi um parto, assim, muito, muito lindo. É claro, né, gente, que como todas as coisas, assim, tem as dores. Pra gente chegar numa vitória, a gente tem que enfrentar as provas, né? A gente não vai conseguir, né, passar assim, ganhar um 10 sem que a gente lute por ele, né? Então a gente precisa enfrentar muitas vezes, sim, não é fácil, mas vale muito a pena, sabe? Assim, realizei meu sonho, tive meu parto normal, que o Senhor realizou, não foi por mérito meu, em nenhum momento, a força não era vinda de mim, mas era de Deus, realmente, assim, quando eu achei que eu não ia ter mais força, porque tinha um momento que eu achei que eu não ia conseguir mais. Deus foi a minha força e realmente só Ele mesmo para fazer tudo que aconteceu no meu parto.
Tá bom, gente? Então é isso. Espero não ter esquecido de nada nesse vídeo. Como vocês viram, ficou bem longo, né? Espero que vocês tenham pegado a pipoca aí pra não ficar cansado, né, de ficar assistindo. Então é isso. Agora eu estou aqui, né, gente, com esse pacotinho de amor que eu falei que ia colocar no berço, mas acabou que não deu certo. Tá aqui essa coisinha mais fofa e amada, com 9 dias de vida, né? E em tudo o Senhor nos sustentou e a gente venceu tudo que passamos, né, no meio dessa gravidez, por hematoma, por diabetes gestacional, por infecção urinária e por tantas outras coisas, mas o Senhor estava lá, né, cuidando de cada detalhe, tá bom? Então é isso, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E lembre sempre de colocar Deus no início, que do final é certeza que Ele vai cuidar para você, tá bom? Então, um beijão!